Então, nota que por isso que Kardec é muito sábio, os espíritos, porque o capítulo vai ter que continuar. Eu vou ter que responder o problema do mal e do sofrimento. Já que eu estou dizendo que Deus existe, eu tenho que explicar por que há mal e sofrimento. De novo, só o Espiritismo vai conseguir oferecer uma resposta diferente para esse problema. As religiões tentaram, as teologias tentaram, mas isso fez com que o materialismo, a descrença na religião crescesse. O grande problema que a religião sempre enfrentou foi explicar por que Deus permite o mal e o sofrimento. Porque Deus. E o Espiritismo vai ter que atacar esse problema. Kardec vai ter que tratar disso. Por isso que o capítulo vai continuar. Mas a ideia de que eu posso provar a existência de Deus, colocando aí o olhar para o universo e o olhar para o universo do espírito, fica muito fácil concluir que Deus existe. Agora, o desafio agora não é provar que Deus existe, é explicar, uma vez que Deus existe, por que ele permite o mal e o sofrimento. Isso em filosofia se chama teodiceia. A gente vai tratar da questão do mal e do sofrimento no universo e ver qual é a contribuição do Espiritismo também para esse ponto, né? Por que Deus... Será que foi Deus que criou o mal? Será que... Por que ele permite? A gente vai ter que tratar dessas questões. Laura, eu passo para ti refletir também e colocar tuas questões. Eu não sei se tem perguntas, né? Não, Michel, por enquanto tá até caladinho aqui no chat. Assim, né, é um dos argumentos, e talvez um dos argumentos mais fortes, é nos basearmos nesses atributos. Então, o convite né, para o nosso estudo da semana que vem, nós vamos adentrar os atributos da divindade e aprender com Kardec como argumentar usando esses atributos. Porque baseado nesses atributos, nós vamos conseguir dar respostas muito, mas muito assim, coerentes, racionais, né? E aí, claro, né? Com certeza o Michel vai dar a dica aqui, por exemplo, quem quiser estudar o capítulo 2 da obra Gênesis, quando vai tratar de Deus, vai encontrar ali um desenvolvimento desse estudo da Teodiceia muito, mas muito profundo, Kardec, até sobre a providência. Ô, Michel, agora a pergunta que não quer calar. Bom, você disse que o materialista, então, ele não crê em nada a não ser na existência da matéria. Tudo, então, é consequência da matéria. Né? Todo efeito é consequência, a causa é matéria, não tem outra coisa. Esse materialista, avançando um pouquinho na ideia aqui, por mais empedernido que ele seja, endurecido, aquele materialista convicto mesmo, será que, chegando nos momentos derradeiros da existência, da sua vida terrena, ele continua com essa mesma convicção? Essa é a pergunta que talvez não tenha muito a ver, mas só para a gente entender esse sentimento de Deus que nós trazemos, que mesmo para esse que ele é endurecido nas ideias materialistas, né, contra a ideia espiritualista, será que, né, dado o momento final da vida dele ali, ele continua com essa mesma crença, Michel? Isso é interessante, né? O Espiritismo ele é tão extraordinário que ele tem capacidades de dar explicações que, devido à sua própria natureza, olha que coisa interessante. O Espiritismo ele proporciona algo que as outras filosofias não proporcionam. Porque agora eu posso conversar com a alma daquele que foi materialista em vida e perguntar para ele o que ele pensa agora, que ele está do lado de lá, e como é que foi no instante da morte. O Espiritismo ele tem um estudo muito interessante do instante da morte. Porque eu posso, imagina, se eu posso conversar com seres que morreram, uma das perguntas que eu posso fazer é, bom, me explique como é que foi o momento da morte. É uma grande curiosidade que as pessoas têm. E o Espiritismo vai fazer isso. Kardec vai conversar com, com pensadores que eram materialistas e que eram ateus e perguntar para eles como que se deu esse instante. Então, primeira coisa que a gente vai descobrir, que a maioria das pessoas não é materialista e nem são ateias.
O ser humano, a grande maioria, é espiritualista, acredita em algo além da matéria. Esse é o primeiro ponto. É uma minoria, porque não é um sentimento natural ser ateu. Depois que vai mostrar que mesmo entre os ateus, a grande maioria, eles são ateus porque não apresentaram uma teoria racional para eles. Então eles são ateus por falta de coisa melhor, por falta de opção. Mas mesmo eles, nos momentos derradeiros em que a vida se coloca em jogo, eles ficam na expectativa, na ansiedade, na curiosidade, na dúvida. A gente vai ver isso quando o Kardec vai conversar com espíritos que eram ateus, ou que eram materialistas, na hora derradeira da agonia da morte, eles ficaram na expectativa. Será que realmente tudo vai acabar ou eu vou continuar? E aí se dá o momento de muitos continuam acreditando que estão vivos no corpo ainda, até que eles percebem que eles estão vivos, mas sem o corpo. Ou seja, eles estavam errados na sua ideia de materialismo, de ateísmo. E aí eles descobrem que estavam errados. Mas Kardec vai conversar com esse tipo de espírito. Isso é uma coisa muito interessante. E, por exemplo, se você pegar ateus que são sinceros, né? Não aquele que é o ateu. A gente está falando aqui de grandes estudiosos, né? Não do ateu modinha que a gente tem na sociedade, né? Que é mais para aparecer do que realmente ele seja ateu. Mas o ateu sincero, como é, por exemplo, o Sponville, o próprio Sponville, como filósofo sincero que é, há várias partes da obra dele que ele diz que alguns pontos ele se sente mexido. Ele fica mexido, ele fica na dúvida, mas diante daquilo que ele tem de conhecimento naquele momento, ele continua optando por acreditar que Deus não existe. Mas há vários pontos que ele mesmo vai admitir que ele se sente mexido, né? Devido Note que mesmo o ateu mais teimoso e questionador, ele tem pontos que ele dá uma mexida, justamente porque é algo da natureza. A gente é espírito, de alguma maneira a gente fica mexido quando a gente tenta ir contra a nossa própria natureza, né? Então, isso é mais uma prova de que há alguma coisa, né? Mas é muito interessante. Só o Espiritismo dá a possibilidade de a gente conversar com os espíritos sobre o instante da morte. É muito interessante quando a gente lê toda a revista espírita, a revista espírita inteira, nos 12 anos. Kardec vai conversar com os espíritos. As primeiras coisas que ele pergunta é sobre o instante da morte. Ele quer saber dos espíritos o instante da morte, como é que foi. Por isso que ele criou uma obra específica para isso, que é o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno eu consigo estudar os espíritos no momento da morte. Eles vão contar o que eles viram, o que eles sentiram, como é que foi. É um estudo muito rico. E a gente vai fazer esse estudo, né? Mas, para tratar da pergunta que tu fez, a gente vai ver que os materialistas, evidentemente, deixam de ser materialistas, né? Eles podem continuar na dúvida no estado de perturbação, mas passado esse estado de perturbação, eles sabem que são espíritos, né? Então, não é um sentimento natural. O Alex fez essa pergunta aí. Você quer passar o olho nela aí? Com respeito a todos, pois todos têm direito de crer naquilo que deseja, mas cabe apenas um pequeno raciocínio lógico diante da vida, e chegamos do micro ao macro com facilidade e certeza do Pai. A gente costuma dizer, sem o espiritismo, talvez a dúvida se justifique. Sem o espiritismo, talvez a dúvida se justifique, porque quando a gente pega os bons filósofos que defendem o ateísmo, eles têm bons argumentos. Eles têm bons argumentos. Mas é aí que está. O espiritismo ele foi além do argumento lógico. O espiritismo foi além do argumento lógico. O espiritismo provou cientificamente. Não é um argumento lógico simplesmente. É uma prova científica de que o espírito existe. Aí eu tenho um problema. Um problema no sentido bom, né? Que agora não é mais um argumento lógico, filosófico. É uma prova científica de que o espírito existe. Bom, então se eu tenho um universo além do material, agora sim, aí